Oi, garotos. Pois bem, algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo compartilhando e falando um pouco sobre as bandas que eu tenho ouvido ultimamente. Algumas bandas que eu acabei de descobrir, algumas bandas que eu voltei a ficar bem viciada nas bandas, mesmo depois de alguns anos. Tem algumas opções bem legais, inclusive eu vou pra 2 festivais nesse verão. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois também, eu vou fazer vídeos no festival também. A primeira banda que eu tenho pra indicar, ela se chama Sundara Karma. Pra falar a verdade, eu não sei como pronuncia o nome da banda. Karma é de karma mesmo. E Sundara, que eu não sei se fala desse jeito, mas é o nome de um passarinho. O jeito que eu posso descrever essa banda seria uma banda alternativa. Todos os caras dessa banda, eles se vestem como se eles estivessem nos anos 70, e eu tô vendo aqui no meu celular as fotos dos photoshoots deles. O vocalista dessa banda, na hora que ele canta, eu nunca imaginei que ele tivesse o rosto que ele tem. Ele é um cara, ao meu ver, bem flamboyante, tipo, ele, ele tem características bem femininas, assim, e o jeito que ele incorpora e o jeito que ele se veste são características femininas, ao meu ver, e eu amo homem assim, eu amo homens femininos. A voz dele é muito linda, eu nunca imaginar que seria ele cantando. A primeira música que eu ouvi dele se chama Flame. Ele só tem um álbum de 2017, que foi lançado ano passado, que chama Youth is Only Ever Fun in Retrospect, que quer dizer a juventude é apenas divertida quando está na retrospectiva. As músicas que eu indico desse álbum, She Said, depois tem Vivian, depois tem A Young Understanding e Love Blood. Todas as músicas desse álbum eu amo de paixão, porque tem alguma coisa nas letras dela que eu me identifico muito. Nossa, tô mal pra falar. Que eu me identifico muito. E parece assim que eu consigo me relacionar a cada uma das histórias de cada uma das letras. E é muito gostoso de se ouvir. Tem umas músicas mais pesadas, tem umas músicas mais assim pro folk. E vale muito a pena ouvir essa banda. Infelizmente eu não vou conseguir nenhum show deles, porque eu já tô gastando muito com show esse ano. Mas vale a pena conferir. A segunda banda que eu quero comentar se chama Wallflowers. Eu descobri eles são uma banda britânica, tá? E eu descobri quando eu fui assistir o show do The Maine, um dos shows do The Maine que eu fui, porque eu fui em vários, mas esse em específico foi, eu acho que há 2 anos. E Wallflowers era uma das bandas que estava abrindo o show deles. E assim, eu me apaixonei demais, porque a vibe deles ao vivo é muito forte, assim. Eu consegui me relacionar, sabe aquele tipo de banda que cada acorde de guitarra, cada acorde de baixo, cada nota da banda e a voz do cara, parecia que eu tava sozinha no show, sabe? Parecia que só tinha eu e a música. E eu amo esse tipo de banda, que parece que não existe nada além de você, a banda, e até a multidão você esquece, porque assim, é uma vibe muito boa. E esse show que eu fui não era tão pequeno, mas também não era grande. Vamos dizer que tinha o quê? Umas 1000 pessoas. Inclusive eu lembro que o Noel Gallagher tava no show. Eu ouvi um pouco e eu amei, me apaixonei, eu comecei a segui-los. E esse ano eu comecei a sair com um cara de uma banda que conhecia eles. E eu, tipo, eu falei, nossa, sério que você conhece? Eles são tão pequenos e na real eles eram melhores amigos. E inclusive o vocalista da banda é metade brasileiro, metade britânico, porque eu acho que a mãe dele é brasileira e o pai dele é britânico. Ele inclusive chama Vinícius. Então, gente, a banda é muito foda. E uma banda que eu posso comparar com eles, porque me lembra a vibe bastante, é Brand New e Manchester Orchestra. Só que eu parei de ouvir Brand New porque depois que vieram aquelas especulações do vocalista, aparentemente ele era um cara abusivo e eu não quero entrar em detalhes, mas eu parei de ouvir. Só que Wallflower é muito, muito, muito bom. Eu recomendo. Se você gosta desse tipo de banda alternativa, eu indico completamente Wallflower. A outra banda que eu quero falar sobre é Moose Blood. Eu conheci apenas uma música dessa banda, se chama Gum. Tinha baixado essa música porque eu vi que foi uma indicação no meu Spotify, no meu Weekly Discover, e aí eu só ouvi essa música. E eu esqueci da banda e tal, não baixei mais nada. Chegou esse ano, inclusive eles são britânicos, tá? Eu comecei a sair com um cara de uma outra banda e ele conhecia esses caras. E eu comecei a ouvir, ele começou a me passar uns álbuns e tal, e eu acabei me apaixonando pela música chamada Knuckles, que é do álbum Blush.
eu comecei a ouvir essa banda, só que esse cara que eu tava saindo, que não veio a caso quem é e etc, mas ele me falou que os caras dessa banda eram uns dickheads, que era tipo FDP e tal, tipo, com relação à mulher, vamos dizer assim. E eu comecei a perguntar pra ele por que ele disse assim que esse cara, um dos integrantes da banda saiu com a amiga deles e que, não sei, tipo, eram umas histórias, tipo, muito loucas, mas ele falou no final, na real, que era um dickhead que não era mais pra ouvir a banda e ele disse assim pra mim que ele tava tentando diminuir a quantidade de vezes que ele ouvia a banda porque ele não gostava das histórias que tava ao redor da banda. E, tipo, no final dessa minha, entre aspas, relação com esse cara, ele se mostrou ser exatamente do mesmo jeito que essas pessoas que ele tava falando mal eram. Ou seja, pra um cara virar e falar pra você que um outro moleque é um filho da puta, vamos dizer assim, e ele agir do mesmo jeito que eles estão agindo, então pra mim eu acho que ele deve entender muito, sabe? Então, realmente, se ele tá falando que o moleque é filho da puta, deve realmente ser. Mas mesmo assim, eu não conheço a banda, não posso falar nada, eu não sei de nenhuma história. E eu amo os álbuns, eu amei os álbuns. E o álbum Blush vale muito a pena ouvir. Aliás, todos os álbuns dele valem a pena ouvir. É mais um pop punk, só que mais, vamos dizer que é uma banda alternativa, não tem muito de pop punk. Vamos dizer que é mais puxado pro pop do que pro punk. Tem algumas umas músicas mais aceleradas, como no punk, só que tem algumas bem calminhas também. Outra banda que eu recentemente descobri foi Cartel. Essa é mais puxada pro pop punk. E eu lembro muito de All Time Low quando eu escuto essa banda, só que as letras são um pouco diferentes. As letras são um pouco mais intensas do que a do All Time Low. Pra mim elas parecem um pouco mais elaboradas, mas essa pode ser só uma opinião. Talvez eu me identifique mais com as letras da Cartel do que com as letras do All Time Low. Tem uma outra banda que eu comecei a ouvir porque estava com indicação. Sabe quando você escuta uma banda e na mesma rádio te indica uma outra banda? Eu tava escutando muito Catfish in the Bottom porque eu ia no show. Aliás, eu sempre escuto muito Catfish in the Bottom, tipo, há anos. E essa banda que foi me indicada se chama Runa, The Runa, na verdade. E quando eu fui no Catfish in the Bottom no festival ano passado, eles estavam abrindo pro Catfish, só que eu não consegui vê-los. E nesse ano eu tô indo de novo pro Catfish in the Bottom, num festival. Eles vão ser o headline, só que o The Runa vai abrir de novo e dessa vez eu tô muito ansiosa pra ver o show, porque eu gosto muito das letras da música, etc. Eles só tem um álbum que se chama 100, na real. E as músicas que eu indico vocês a ouvirem são Bonfire, She's Casual, Piece by Piece. Na real todas, mas essas são as minhas favoritas. E pra falar sobre The Maine, na verdade, essa é uma das minhas bandas preferidas. Eu já fiz, eu acho que alguns vídeos indo no show e tal. Só que eles são uma das minhas bandas preferidas desde que eu tenho 16 anos, ou até menos. E o vocalista dessa banda tem um Twitter que se chama John O'Callaghan, que é o Twitter pessoal dele, só que ele sempre posta as frases muito inspiradoras e motivacionais e parece assim que vem muito de dentro dele, o que ele tá sentindo naquela hora ele vai lá e fala. Pode ser uma frase de algum livro, pode ser alguma frase de uma música, e a maioria das frases que ele coloca lá, ele mesmo compõe, ele mesmo escreve. E muita gente, ele tem muito seguidor. Eu já vi muita gente que segue ele, mas não escuta a banda. E eu tenho certeza que eles iam amar se eles escutassem a música. Porque é a mesma coisa que ele fala nos tweets, ele canta. E, tipo, é muito mais intenso quando ele tá cantando. Então, se você segue o John e nunca ouviu falar em The Maine ou nunca parou pra escutar, vale muito a pena começar a escutar. E uma última banda que eu quero falar sobre, e que na real eu já tinha falado sobre ela no meu primeiro vídeo que eu fiz de indicações de banda, foi Don Broco. Quando eu comecei a ouvir Don Broco, eu só sabia uma música. Na verdade, vamos dizer que eu sabia duas ou três músicas. E eu acabei indo no show deles, mas não porque eu comprei o ingresso pra ir no show, é porque eles estavam abrindo pra uma outra banda, que eu não lembro qual que é, porque eu vou em tanto show que eu esqueço, mas eles abriram um show pra uma banda que eu fui ver. E aí eu fui no segundo show porque eles também estavam abrindo pra uma outra banda que eu fui ver. E eles estavam fazendo turnê com o You Met Six, que na real eu nunca vi na minha vida. Eu amo muito a banda, só que eu nunca tive a oportunidade de ir a algum show. Eu comecei a ficar meio irritada e pegar ranço do vocalista e da banda em si. Porque eu fui começar a perceber que todas as músicas dele, pelo menos do primeiro álbum, as músicas deles eram, tipo, eu amo o som, eu amo a música que eles fazem, só que eles começavam a falar, tipo, o vocalista quando ele escreve, ou todo mundo que tá envolvido na composição da música, eles
se acham muito melhores que os outros, inclusive melhor que, tipo, todas as meninas que eles pegam, sabe? E isso começou a me irritar muito, porque eu comecei a pensar que, eu tô num show e eu tô cantando comigo mesma a música que um cara tá falando que ele se acha melhor que a mulher ou que ele se acha melhor que as outras pessoas. E, tipo, pra você ter uma noção, eu não quero falar mal da banda, mas é a minha... Não é mal, tipo, é só apenas a minha crítica quanto à banda, entendeu? O primeiro álbum é muito bom, só que eu particularmente, não consigo ouvir uma banda se eles estão falando sobre um monte de coisa que eu não acredito, porque é como se eu estivesse cantando, eu gosto da música, mas eu detesto o que eles falam, então, tipo, por que eu tô cantando e por que eu tô celebrando a música deles com eles, sabe? Tem uma música nesse álbum chamada Whole Truth, que na real ele fala que ele tá, tipo, é como se ele estivesse saindo com uma menina e ele tivesse um monte de segredo por trás de toda a história que ele conta pra ela, só que ele vira e fala na música: a verdade toda quebraria seu coração, então eu não sei o que falar, e tipo, ele continua mentindo. Esse é o tipo de lyrics que tem nesse primeiro álbum. Aí depois tem uma outra que diz o seguinte: Here's the thing, e ele fala assim: eu acho que você gosta de mim muito mais que eu jamais vou conseguir gostar de você. E aqui tá um deal, tipo, aqui tá o que a gente vai fazer, tipo, eu não vou falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, porque pelo menos eu mantenho você comigo. Então, tipo, é muito FDP o que eles falam nas músicas. Tem uma outra aqui também, que é o seguinte: Hold On, é o nome da música, e ele fala assim, tipo, eu sou o melhor que você algum dia vai conhecer, eu não sei como que eu faço isso, mas eu sei o que eu vou conseguir te dar e você vai amar, porque eu sou simplesmente o melhor cara que você vai conhecer na sua vida. E eu comecei a ficar muito puta. Tem uma outra música que fala Do You Wanna Know? E implica que ele está namorando e ele começou a sair com uma outra menina, né, uma amante, que essa amante, na real, chegou na namorada e falou pra ele toda a história, que eles estavam saindo, e ele ficou pé da vida e falou assim, por que você teve que por que você teve que falar tudo pra ela? Tipo, isso é ridículo, é isso, aquilo. Ou seja, ele diz que ele é um filho da puta nas músicas, nas lyrics, e ele deixa isso implícito, e a culpa é sempre da mulher, porque ele é sempre o foda, porque ele é melhor que todo mundo, e isso, aquilo. E isso me irritou muito. Por isso que eu parei de ouvir a banda. Só que eu estava começando a sair com um cara que ele, tipo, ele ouvia muito Don Broco, ele colocou Don Broco. E eu falei assim, eu não vou escutar essa banda porque eles me irritaram muito. Só que eu voltei a ouvir ultimamente porque eu escutei o álbum de 2015 que se chama Automatic. O álbum de 2015 tem algumas músicas ainda assim que são explícitas de que ele consegue ser melhor que as outras pessoas, só que não é a maioria, entendeu? As minhas músicas favoritas desse álbum se chamam I Got Sick, Fire, Automatic e também Keep on Pushing. Eu acho que é isso mesmo de bandas alternativas que eu posso indicar. E só pra vocês terem uma noção, tem um festival aqui na Inglaterra que se chama Slam Dunk. E é o seguinte, é o mesmo festival todo dia, só que em lugares diferentes da Inglaterra. Então tem um mais pro norte da Inglaterra, um mais pro sul da Inglaterra, um mais perto de Londres. São 3 dias de festival, só que são exatamente as mesmas bandas e a mesma line-up. Mas tem muita banda pop punk. Tipo, se você curte pop punk, vai ser o tipo de festival que você tem que ir, que você vai aproveitar muito. Inclusive tem uma banda americana chamada Grayscale, que eu amo muito. Uma música preferida dessa banda se chama Palette. Todas essas bandas que eu falei, eu vou deixar o nome aqui embaixo. Eu vou tentar também deixar o link no Spotify se for um pouco difícil de encontrar, porque tem algumas bem pequenas mesmo e que eu não sei se vai estar fácil de encontrar. Mas, se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem um joinha. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de clicar no sininho aqui para receber as notificações, porque eu vou começar a fazer vários vídeos. E se vocês não tiverem com a notificação acesa, vocês não vão conseguir ver e não vão receber notificação, tá? Pra assistirem os vídeos. Por favor, deem um joinha se vocês curtiram. Me deem sugestões de bandas que vocês começaram a ouvir. Que eu amo descobrir bandas, eu amo ir em shows. Me fala se vocês já ouviram alguma dessas bandas que eu indiquei, se vocês gostam de alguma música. Me falem quais as suas bandas favoritas. E é isso.